Hoje eu vou conversar com o meu querido amigo que já está aí presente, o Luiz Teres, o meu querido amigo Luiz. Ó, chegou o homem, ó. Chegou o homem que manda. Eia, coisa linda. Salve, Luiz! Luiz, te agradecendo, te dando as boas-vindas. Eu já vou deixar tu falar uma palavrinha, mas tu já pode emendar depois da tua palavrinha. Como é que um paulistano sai lá da cidade mais light, mais assim, sem estresse desse país, né? E vem para a banda de cá em Floripa e tá 30 anos já de jornada. E eu achei o tema muito bacana do fax ao CRM. Vamos lá, quero que tu traga aí um breve para o pessoal saber quem que é o Luiz. Vamos lá. Muito bom estar aqui com você, Fábio. É uma honra. Pois é, veio lá de São Paulo para cá, num momento onde São Paulo começou a ficar inóspito. E você vê, né? A gente está vivendo uma época que pode se chamar de uma grande crise e uma crise de segurança que me trouxe para cá. E hoje, vamos dizer, entre aspas, eu agradeço o bandido que sequestrou minha querida esposa, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Luiz, Graças a agora. Deus, é uma de espírito maravilhosa e a coisa seguiu com nenhuma violência física, mas enfim, você vê, por causa de uma situação traumática, abriram-se portas, né? Então, vamos dizer, eu já almejava sair de São Paulo, mas teve que ter um gatilho para isso acontecer. Então, é uma situação onde as situações que nos são impostas realmente influenciam e nada mesmo é por acaso, né? Sim, me diz, ó, que ano que foi isso que tu saiu de São Paulo e veio para Floripa? Foi no final de 99, já Final faz 20 anos, né? 20 anos, né? Então tu já tava no trecho, naturalmente tu inicia a tua trajetória profissional lá em São Paulo, mas antes da gente mergulhar um pouco nessa história, fala um pouco aí rápido para o pessoal saber. Hoje tu está à frente da 4x4 veículos e também do Automotivo Shopping. Só explicam se essa foi 4x4 foi a tua primeira empresa, eu sei, mas é bom que o pessoal saiba aí. Se foi a primeira empresa, onde é que ela nasceu, dá uma contextualizada para a gente ir mergulhando devagarzinho. Então, a minha primeira empresa a gente abriu em 98, 1988. Eu e meu querido sócio João, que estamos juntos aí nessa trajetória até hoje, meu querido irmão. E em 88 a gente abriu um escritório de 0 km, né? A gente trabalhava só com carro zero. E aí começa aquela situação do fax, né? Não existia fax na época. A gente, nossa dinâmica matinal era dentro de um caderno, anotar os estoques das concessionárias, né? E vender através de anúncios, enfim. A gente tinha uma hora e meia de anotação em caderno nos carros. Quando veio o fax, foi uma maravilha. Mas, enfim, a gente vai Aham. falar sobre isso. Vamos. E quando eu vim para cá, em 2000, a gente já fundou a 4x4 Veículos. E em 2016, a gente começou aqui a empreender no Automotivo Shopping. Então, o Automotivo Shopping, ele é fruto de 4 empreendedores que eram inquilinos do Mundo Car, do shopping antigo, e que resolvemos dar um passo adiante. Fundamos o Automotivo Shopping. Então, hoje eu sou administrador do Automotivo e dono da 4x4, que faz parte do empreendimento. O Automotivo ele foi pensado para ser um shopping onde agrega serviços, tudo referente ao automóvel. Então, a gente tem aqui que compõe os nossos serviços aqui o Casa Grande, que tem acessórios, mecânica leve, enfim, tudo que é necessário para cuidar do automóvel. A gente tem uma vistoria cautelar, que é a Procauto, que também
tira dúvidas, né, para qualquer pessoa que está comprando um carro, independente seja aqui no shopping ou não, uma vistoria cautelar, e uma lavação, cristalização e preparação veicular. E 4 lojas aí que todas têm mais de 20 anos no mercado. Então, essa é a dinâmica da 4x4 e do automotivo. Show. Uma visão geral aí para o pessoal se situar para ver que tem muita coisa. Vamos dar um pulinho atrás. O que o Luiz, onde é que nasceu, o que fez antes, de uma maneira rápida? Ou tu sempre se envolveu com o mercado de automóveis? Ou tu chegou a trabalhar em alguma outra coisa? Como é que é essa história do início? Bem do comecinho, porque o comecinho sempre é show de bola. Tem umas coisinhas escondidas que a gente só lembra quando conta, né? Então, é bem bacana. Então, na verdade, um pouco diferente da geração atual, a minha geração era apaixonada por automóvel, né? Eu sempre gostei muito de carro, de motocicleta, e desde pequeno almejava ter o mais rápido possível um sonho de um automóvel. E na minha vida tudo aconteceu precoce. Eu lá na faixa aí eu sempre tive moto desde cedo, e quando chegou lá com uns 12, 13 anos, eu já estava de olho em pegar o carro do meu pai. Então, começou com uma grande paixão. Eu também. Bom, eu tenho também uma família, minha mãe sempre foi muito empreendedora. Eu perdi minha mãe muito cedo, mas a história dela eu honro muito. Ela desde sempre empreendeu com muito sucesso, com muita garra. Eu também, por ser muito temporão, eu tive cunhados que adoravam carro, né? Então eu tinha um cunhado que me ensinou a preparar carro, a gente de final de semana ia polir os carros, tal, polia o carro inteiro, ele olhava e falava assim: pode começar, tudo de novo, tá ruim. E aí, debaixo de sol, enfim. Outro cunhado que me ajudou bastante, o Máximo, é um italiano que veio para o Brasil muito cedo. Ele era restaurador de automóveis antigos, automóveis importados. Isso lá na década de 80, né? De 1980. Eu comecei vendendo a minha moto, comprando um carro mais simples e preparando, até que eu cheguei num carro médio, onde eu tive condição, com a ajuda da minha irmã querida, Irani, colocar os meus carros nessa garagem desse meu cunhado, que era uma casa bonita. A garagem dele parecia um brinco, brilhava, com vários carros importados, restaurados, tal. Então, eu comecei com um empurrão maravilhoso, né? Então, eu colocava meus carros na época, a gente anunciava no jornal, que era a única mídia que existia de expor o carro à venda. Sim. Quando a pessoa chegava e olhava o ambiente, era meia venda pronto, né? Então, eu comecei com esse fator de facilitação. Isso quando eu não viajava de final de semana e minha própria irmã já vendia o carro e eu chegava na segunda e ela estava vendida. Pô, mas então, que maravilha, hein? Minha irmã me ajudou muito. Na verdade, minhas 3 irmãs foram sempre muito mãezonas, eu amo muito elas. E a história da minha mãe também, eu acho que veio nesse DNA do comércio, do empreendedorismo. Um avô que eu não conheci também, mas buscando a história dos ancestrais, que eu acho muito bacana fazer isso. Ele tinha uma loja, um magazine na época grande. Então, eu comecei a sentir logo cedo que eu tinha vamos dizer, uma missão nesse segmento. Então, que nem eu te falei, hoje em dia essa molecada está menos disposta a ter carro, né? As tecnologias hoje mudaram. Então, para mim, nasceu dessa grande paixão pelo automóvel, por motocicleta, que sempre foi muito forte em mim. Qual foi o primeiro carro que tu comprou e revendeu? Qual foi, Luiz? E que idade tu tinha? Eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos, em torno disso. E era uma Marajó. Uma Marajó cor de burro quando foge.
Olha, eu apostaria que seria um Fusca, mas uma Marajó tá ali, ó. Há muito tempo atrás, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu comprei na minha cidade natal, só que eu já estava trabalhando na usina, que era Fernandópolis, e eu de São José do Rio Preto, que era 60 quilômetros. 60 não, 110. E eu comprei lá e vim para cá, e já vi que o preço já dava para revender. E eu tentei trafegar um pouquinho como você, mas foi um desastre total. Cada um na sua área, porque eu fui um desastre total tentando revender o meu Fusca. Não deu certo, não foi para mim, não. Até hoje não é uma habilidade, tanto é que tu vendeu o meu último carro aí, porque senão eu não venderia. Ótimo, show de bola. Então, isso aí te acompanha desde sempre, pelo que eu estou entendendo, é uma coisa já tua. Quais são as maiores dificuldades que você vê, não só desse momento que está difícil em geral, tirando alguns segmentos pontuais, quais são as principais dificuldades para empreender num segmento como o teu, de veículos que muita gente pode olhar e achar, isso aí é beleza, é molezinha, cara, é só tu comprar aqui, vender ali, um negócio que qualquer um faz, né? Que foi o que eu achei, mas isso, sei lá, talvez 20 e tantos anos atrás, a gente lá vai pedrada. Quais são as principais dificuldades desse teu segmento, meu cara? Olha, bom, meu segmento está diretamente ligado à economia. A economia do país está fluindo muito bem, né? Coisa que praticamente a gente não sabe o que é isso, né? A gente vem aí sempre com alguma questão econômica influenciando no nosso mercado. Para você ter uma ideia, Fábio, quando a gente começou a trabalhar com carro, não existia praticamente financiamento, né? O crédito hoje é o Sim. que é a força motriz aí do nosso mercado, e lá atrás a gente não tinha financiamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem, inclusive com taxas impensáveis, né? Uma Selic a 2,25, que hoje acontece no Brasil, é impensável. Lógico que isso, na verdade, ela só está a 0,25, a 2,25 por causa da crise que a gente está atravessando. Sim. Então, essas crises todas que o Brasil atravessa mexem muito com o nosso mercado. Então, aí o governo vai e interfere no preço do carro zero, o mercado de carro usado cai. Então, a parte ligada à economia do mercado, eu acho que é um fator de problemático, né? Que não é uma coisa o mercado não é uma coisa homogênea, está sempre sofrendo balanços. Outra é conseguir, acredito que também tudo que eu estou falando vai servir para qualquer ramo, né? Mas eu estou falando do meu porque é o que eu vivo. Uhum, sim. Gerir uma equipe de vendas. Isso é um desafio muito grande e se não fosse alguns mergulhos aí que eu dei para me conhecer um pouco mais, para conseguir lidar com uma equipe de venda num ambiente competitivo, é um fator que eu considero bem complicado. Especialmente no meu ramo, também você trabalhar com um produto usado. Então, é bem complicado trabalhar com produto usado. Então, tem que ter um processo rigoroso de preparação do carro. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa bacana, porque depois, isso eu demorei para entender que o que a gente faz é uma reciclagem, né? O Fábio queria vender um carro 2017, por algum motivo não servia para ele, e foi o sonho de uma pessoa que tinha um carro ano 2012, 2013. Uhum. Então, checa, vê a questão enfim, de preparação, não só em termos visuais, mas em termos mecânicos e tal. Então, ajustar esse processo para que ele seja positivo e vencedor é outro desafio, que é constante também, né? A gente não Sim. para de evoluir processos. Bem, Então, esses são alguns dos vários desafios aí que são pertinentes ao ramo de automóvel. então não é molezinha, né? Não é só comprar aqui, vender ali e pegar o. É quase assim. Ai, ai. Antes fosse, né, Luiz? Antes fosse. Beleza, meu cara. Eu queria que tu falasse, já que trouxe uma pontinha disso. Quais foram, tu que já viveu muitas crises, tu falou que ia comentar um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando aqui, eu lembrei do Itamar Franco, né? Quando ele decretou que
que o Fusca ia voltar, porque tinha que voltar. E se eu não me engano, acho que tinha que ser feito abaixo ou próximo de US$ 7.000, se eu não me engano, na época, né? Tu que viveu muitas altas e baixas, muitas movimentações econômicas, nós vamos falar muito como tu está atravessando aqui, então vocês seguram a onda aí, como é que o Luiz está se reinventando nesse momento. Mas conta um pouco das outras crises que tu teve a oportunidade aí de, talvez hoje agradecer, mas quando a gente passa não é fácil não. Pois é, muitos aqui talvez não tenham vivido e muitos viveram uma hiperinflação, né? A gente trabalhou com preços que era de manhã o carro tinha um preço, à tarde tinha outro preço. Então, assim, era completamente absurdo o que a gente viveu. Hoje em dia, quem não teve essa experiência não tem noção o que que é a inflação que gerou muito problema para o país, enfim. Então, foi a grande crise. Eu já comecei trabalhando com uma hiperinflação. Depois, em meados de 90, né, no 1990, que o Collor foi eleito, então você vê, a gente tinha 2 anos de empresa, já para o nosso dinheiro. Já começou, bem-vindo ao mercado. Então, foi uma época muito complexa. E em 94, quando foi instaurado o Plano Real, que foi um sucesso, que hoje até trouxe essa, vamos dizer, essa boa estabilidade que a gente tem hoje, aconteceu um efeito de dolarização dos carros, né? Então, que nem você falou do Itamar, você lembrou do dólar, porque na época o dólar era indexado ao nosso mercado. Uhum. Então, isso gerou uma bolha do mercado usado. Os carros que eram medidos em dólar eram caros, o mercado parou e de uma hora para outra a gente teve que amargar um prejuízo no estoque gigante. E eu percebi que quanto mais eu demorasse para amargar esse prejuízo, ia ser pior. Porque eu entendi que eu ia perder valor, dinheiro, número, mas os carros eu não ia perder. O número de carros que eu vendesse eu iria comprar porque o preço caiu. E aí segue o jogo. Então, essa situação de 94 foi o primeiro baque assim, de você olhar o seu capital em termos de valor e perder valor, mas se sentir no jogo, continuar no jogo, né? Ter condição de falar, beleza, bola para frente, que eu acho que é o que em todos os setores da vida a gente tem que fazer, né? E foi o Sim. que aconteceu em 94. Bom, enfim, aí crise da Ásia, logo antes das eleições ali, enfim, muito conturbado até 2008. E 2008 aconteceu um padrão bem parecido com essa questão de estoque. E como eu já sabia, como eu já tinha sentido que pudesse acontecer a mesma situação, eu me antecipei e foi muito bom para a gente ter feito isso. E quando eu falo do automotivo, a gente empreendeu o automotivo em 2016. Uhum. Janeiro de 2016 a gente começou a obra, foi uma obra muito pesada aqui no automotivo. Aqui era a RF Caminhões, uma concessionária de caminhões Sim. antiga, que era um imóvel muito, muito velho, e a gente teve que praticamente pôr abaixo e construir tudo de novo aqui. Em 2016, logo que a gente começou o projeto, foi o ano do impeachment. Então, impeachment é sinal de insegurança política e econômica, e foi assim que aconteceu. Aí, em 2017, o novo governo tentando se solidificar, e a JBS, enfim, 2018, crise dos caminhoneiros. Tá bom, aí agora está recente, todo mundo lembra, né? Então, eu vejo que, no caso do automotivo, eu fico muito feliz, por um lado, de saber que ele foi muito testado, né, porque a gente vem crescendo com todas as dificuldades inerentes Ó. ao tempo, mas a gente está em pé, com projeções positivas. Muito legal também de que hoje a pandemia levantou um assunto que nunca deveria ter saído de cena, que é a colaboração entre os envolvidos, né? O colaborativismo é muito importante. Sempre que eu começo uma reunião aqui no automotivo, eu lembro meus sócios
Pessoal, a gente tem que lembrar aqui que a gente tem um ativo principal: união e confiança. Isso daí sustenta o nosso negócio. Porque como Perfeito. apesar da gente ser sócio, nós temos aqui empresas competindo pelo Sim, cliente. sim. Acabam concorrendo Então, entre si, por um olhar, né? sem dúvida. Então a gente sempre lembra isso. E uma coisa legal, Fábio, que aconteceu é que foi exatamente isso. O colaborativismo já estava na veia do negócio. E também eu percebi que chegou um tempo, a gente anunciava muito em rádio e TV. Até a gente continua anunciando, eu acho que é uma mídia que funciona muito bem. Só que ela tem que ser bem ajustada nos dias de hoje. Eu acho, claro que todo mundo percebe que as mídias digitais tomaram um papel muito mais importante hoje, quando o propósito é tanto institucional quanto mesmo o varejo de venda mesmo, uma pegada de, de uma campanha de venda. E a gente percebeu isso lá um pouco atrás também. Então, hoje, que tudo está se voltando para o digital e para a colaboração, a gente, graças a Deus, já tinha sentido isso e tinha tocado esses projetos. Tá, vocês já estavam se preparando. E já que tu trouxe aí, depois nós vamos falar um pouco mais de inovação, só com esse enfoque. Mas o que que vocês têm feito agora, nessa crise da pandemia, que quem não está se reinventando é porque realmente acha que não vale a pena e talvez está preferindo fechar as portas, ou está num segmento que está sendo muito puxado, que tem alguns que estão sendo puxados. Mas o que que vocês estão fazendo? Porque tu me comentou aí, o cliente diminuiu muito a visitação por uma questão óbvia, isolamento, medo, decretos que vão e vêm. O que que vocês têm feito, já que vinham fazendo e intensificaram para ultrapassar esse momento? Bem, claro que a gente tem tentado trazer segurança para a operação, né? Uma segurança sanitária para a operação. Aqui a gente tem um ambiente propício a essa segurança, isso foi bem favorável. Então aqui é um ambiente onde ele é arejado, funciona muito bem. Muito bem. A gente coloca isso como informação, é uma das estratégias. E a mídia digital explorando o máximo para que a visitação do cliente seja num ponto de entrega do carro só. Hoje a gente é capaz de fazer todo o processo de venda, até sem o cliente vir aqui. Então, mas a maioria dos clientes vem por vontade, né? E por querer visualizar o carro antes de fechar negócio. Mas eu te digo que a gente criou um processo onde o cliente não precisa necessariamente estar presente. E já aconteceram algumas vendas que foram concluídas, o processo foi feito total, online, digital, e o carro foi entregue na casa da pessoa e deu muito certo. Mas a gente minimizou essas visitas, e na verdade, como a gente já tinha, como eu falei, a gente já tinha começado esse processo digital, então naturalmente isso já no processo digital já acontece. Porque antes da pandemia, a gente tinha trânsito, a gente tinha a correria do dia a dia. Então, claro que é muito mais confortável para a pessoa resolver tudo e só vem para fechar negócio mesmo. Então, o que a gente fez foi evoluir esse processo, sentindo onde a gente tinha que mudar, né? Onde é que a gente tinha que alterar esse processo para facilitar esse conforto e segurança para o cliente. Mas eu acho que o ponto principal foi facilitar esse processo online, fazer com que ele funcione de forma segura. A gente avalia um carro hoje por vídeo, né? Ou mesmo buscando um formulário de informações precisas e que mostre para a gente a essência do que precisa ser informado, para que a pessoa não chegue aqui, o carro não é isso que a gente imaginou, enfim. Esse processo a gente evoluiu assim de forma primorosa. Acredito eu que está dando bastante certo com todos os desafios. E tu sente uma aceitação melhor, maior do cliente porque ele é obrigado? Ou você já sente que ele também já está gostando dessa nova batida? Porque, é claro, tem aquela mania de eu posso pegar, né, eu posso ver, eu posso tocar.
Mas eu sinto as duas coisas acontecendo. Como é que tá o teu segmento? Tu sente que já o cliente está achando uma bênção? Puta, cara, conseguir resolver e descascar isso sem ter que cair em tudo quanto é lugar, sem ter que pegar trânsito, sem que gastar o meu tempo com isso. Tu sente que já tem essa pegada forte, que o pessoal gosta, tá elogiando, ou sente que ainda não, é porque realmente é obrigado a fazer? Fábio, a gente detecta facilmente, né, o cliente mais emocional e o mais racional, né? Então eu te digo que a maioria tem gostado desse processo, porque a pandemia, como qualquer crise, acho que ela mostra o que está acontecendo na sociedade, né? E o que está acontecendo na nossa sociedade é correria, pouco tempo, trânsito, enfim. Num geral, se a pessoa tiver alguma percepção clara, ela vai ver que é só vantagens. Mas tem pessoas que querem vir aqui conversar pessoalmente a Aham. respeito de financiamento, seria uma etapa que a gente pode, com muita facilidade adiantar de forma online ou por telefone, mas tem gente que sim. Mas eu acho que é a minoria. Vou chutar aí uma porcentagem de 20% ainda prefere estar mais presente. O pessoal de mais idade, se bem que eu tenho me surpreendido bastante com o pessoal de mais idade, alguns muito descolados já, mergulhando aí nesse mundo digital, que está fazendo, Aham. até porque são obrigados, não é um caminho sem volta. Então Sim. eu digo que não é muito obrigado, não. Acho que já era uma tendência. Uma das é engraçado você falar isso, porque uma das brigas que a gente tem com a nossa equipe de venda e vem de um modelo antigo de negócio de automóvel, é falar que, poxa, cadê o fluxo de gente? Onde tem o fluxo? Isso mesmo antes da pandemia. Era uma briga. E eu falava, ó, cara, se você falar para mim que não tem fluxo, eu vou te dar uma lista com 1.000 clientes para você ligar e criar o seu fluxo. Uhum. Porque daí você vai criar um fluxo positivo para venda. E não um fluxo de gente passeando, Aham. onde vai tomar seu tempo, vai querer que. A gente viveu muito lá no outro shopping essa questão, né? Como tinha o Detran no outro shopping, o cara ia Aham. lá pegar o documento Sim. e aí ele obrigava o vendedor a ficar, enquanto o documento dele não saía, ou ele estava, por algum motivo, com tempo ocioso, Passeando. ele pegava o vendedor para Cristo. Eu falava, é isso que você quer, meu? Vamos criar um fluxo onde te traga prosperidade e negócio, né? Sim. Então, isso também é uma dificuldade pôr na cabeça deles, porque muda o setup de conceito de venda, né? Sem dúvida. E é isso aí, eu acho que é uma questão desse. O fluxo mudou, o fluxo agora é online, já era, e cada vez mais vai ser. Isso que tu trouxe, eu acho uma questão que eu particularmente sempre prestei atenção, seja quando eu estou passeando, ou passeava, né? Hoje passei muito mesmo num shopping, ou quando dando treinamento para equipes de vendas, como que é difícil você desmistificar a cabeça da pessoa para ela entender que não existe parado. Não, mas não tem cliente, mas o teu movimento não depende do cliente ali na sua frente, é o que tu falou. É uma lista de 1.000 clientes, é um movimento. E eu queria, a partir dessa provocativa, começar a falar contigo sobre como é que tu estrutura o teu funil de vendas, quais são as estratégias que você pode compartilhar conosco para o pessoal que está precisando vender e pode aí se inspirar no que você aprendeu ao longo desses 30 anos. Que você ouve assim essa fala calma do Luiz, a gente até acredita que é bem tranquilo, mas na venda o bicho é agressivo, entendeu? Porque senão, o cara, se não for agressivo nesse bom sentido, deixando claro que para algumas pessoas agressivo tem que ser uma coisa com os dois pés no peito. Não é isso. Ser agressivo é constância, é frequência, é métrica, é processo, é organizar, que é o que eu estou pedindo para ele comentar um pouco conosco. Como é que pé junto feeling com medição? E a tecnologia, se tu já quiser colocar também, que tu já trouxe o fax, já passamos por jornais, fax, agora ele vai trazer páginas amarelas. Daqui a pouco ele vai trazendo tudo aí, vai lá. A equipe, eu sinto uma coisa aqui no meu mundo aqui, no mundo da 4x4, que a gente conseguiu ter o privilégio de
de todos os ciclos de funcionários serem longos, né? Então eu apanho ainda com isso, porque eu prefiro pegar uma boa pessoa que tenha um caráter positivo, que seja que tenha, lógico, um cunho de venda, mas que o principal é que ele seja boa pessoa e lapidar essa pessoa e que ele consiga ter a prosperidade para ele e para a empresa. Isso é uma consequência. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer boas equipes durante todo esse trajeto, onde alguns ciclos longos se findaram, mas a gente continua muito amigo. Isso é um ótimo sinal. Mas pensa em quanto arranca-rabo teve, briga mesmo, de cutucar a ferida e ter que mexer. Então, acho que manter a equipe motivada é eles terem a consciência de que tem uma liderança saudável, né? E que a gente está aqui para crescer junto, aberto a poder falar, eu errei, eu tô assumindo, vou consertar, mas eu quero que você conserte o seu erro também. E buscar sempre que a equipe esteja em ascensão, em melhora, né? Isso é muito complicado. E quando a gente percebe que uma pessoa não está enquadrado nessa energia e nesse campo, aí simplesmente, naturalmente, ele sai de forma amigável, sempre aconteceu, graças a Deus, a gente nunca tive problema com nenhum funcionário. Então, como todo mundo sabe que a 4x4 tem essa visão, e quem entra aqui já sabe mais ou menos o esquema do Luiz. Então, a gente faz reuniões periódicas, onde eu abro a gaita, né, Fábio, para ser complicado, porque isso daí eu acho que une a equipe, ao mesmo tempo com limites, porque numa hierarquia empresarial a gente sabe que olha, eu vou receber sua sugestão, só que quem vai decidir se ela vai ser aprovada e executada sou eu. Eu assumo o risco e o erro disso acontecer. Então, acho que essa é uma receita que agrega muito a equipe, onde eles se sentem confortáveis para opinar e se sentem importantes nesse processo como eles são mesmo. Ao mesmo tempo, tem horas que eles se passam e enfim, a gente tem que sempre estar pilotando. É um jogo que não acaba nunca, né? A gente está sempre com a questão de equipe, sempre contornando situações e tentando dar motivação para eles se inspirarem, sempre que eles saibam qual que é o caminho e qual que é o propósito da empresa, que é vender bons carros, atender sonhos e, com isso, gerar prosperidade para eles e para a empresa. É simples de falar, mas na hora de executar, mas a base é mais ou menos essa. Maravilha. Show de bola. A gente tem que identificar muito em que ponto o cliente está no funil de venda, né? E eu vi a live do Luiz Melo, ele falou muito bem que uma das dificuldades e desafios para a gente manter a equipe motivada, eles entenderem como hoje em dia chega muito lead, os números de leads são muito grandes. Então, é uma estatística, né? De cada 100 leads, a ideia é converter 5% em venda. É ótima a estatística, 5%. Então, o que acontece? E os outros 95 casos que ele trabalhou no telefone? Ele começa a identificar como lead ruim. O lead ruim ele quer pôr fora, quer arquivar. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, que esses 95 ou até mais contatos que ele fez que não foram convertidos em venda de imediato, eles têm que ser aquecidos, trabalhados de forma inteligente, com muita estratégia, porque daí você vai trazer a pessoa lá do começo do funil até o ponto de venda, com muita habilidade, com muito argumento, enfim, muito feeling, né? Que a venda, na verdade, é um dom mesmo, não é uma coisa que
tem gente que provavelmente vai tentar ser vendedor e não vai conseguir. E é Não uma vai. profissão que pode gerar muita prosperidade, às vezes é mal vista, e eu acho que injustamente, porque um bom vendedor ele soluciona problemas e constrói realizações de sonhos, né? Isso é muito bacana mesmo. Então, o CRM trouxe para a gente uma condição de analisar, de arquivar, fazer com que o processo fique claro. Então, hoje, se eu posso dar uma dica para alguém que está começando em qualquer ramo, mas no ramo do automóvel, que é específico, é um CRM bem ajustado, para que os vendedores tenham consciência de que cada contato que chega lá não é uma oportunidade de venda que às vezes precisa de mais trabalho, às vezes ele vem muito fácil e já cai em venda de forma. Ele está querendo saber se podemos considerar o vendedor agressivo aquele que não dá opção. Porque eu trouxe Que não a perde. questão do agressivo, que para muita gente, quando fala que tem que ser agressivo em venda, a pessoa leva para um outro viés, que é aquele cara que é invasivo, aquele cara que ultrapassa um limite, que não é que, às vezes não é agressivo, ele é só invasivo, às vezes ele não tem noção. É aquele cara que tu fala bom dia e fala aí, vamos fechar? E aí vamos vender. Então, às vezes é uma mistura de falta de método, falta de treinamento. Mas o que eu estou entendendo que ele está perguntando é se um vendedor agressivo ele pode ser considerado aquele que não dá opção para o cliente, no sentido que ele não quer que o cliente saia de jeito nenhum ali da loja para ir para um outro lugar. Eu acho que o termo agressivo pode soar um pouco estranho, então a gente pode trocar o agressivo por competente, por eficaz, né? Claro que se ele for eficaz, ele não vai deixar o cliente sair e comprar em outra loja. Então, o cliente só compra em outra loja realmente se ele é mal atendido, se a experiência dele não for atendida. Eu penso que o vendedor eficaz, ele sabe o ponto exato de colher as informações que o cliente dá de graça. Dos clientes, eles chegam de uma forma muito defensiva. Claro, ele está querendo proteger, é uma situação de, vamos dizer, tem conflitos de interesse, vamos dizer. O cliente quer pagar mais barato e a loja quer vender mais pelo preço que pede, vamos dizer. Então, o vendedor que souber entender a mente, voltando a falar de um cliente mais mental e um cliente mais emocional, ele vai conduzir onde o cliente não quer comprar em outra loja. Sim. Porque a gente sabe que o atendimento hoje é ponto fundamental do sucesso da venda. Então, se ele for bem atendido, e o que é ser bem atendido? É ser entendido, né? O cliente ser entendido. Quantas vezes a pessoa chega aqui comprando um Jeep, né? E aí a gente fala, tá, mas para que você quer um Jeep? Pô, mas eu gosto do Jeep. Cara, mas só anda no asfalto. E ele tem uns que por vontade mesmo vai comprar o Jeep e vai quebrar a cara, vai ver que não serve para ele. Mas é a obrigação do vendedor, pelo menos tentar entender a necessidade do cliente. Aí ele não vai comprar em outra loja. Eu acho que assim, a empatia com o cliente é o que faz toda a diferença para a pessoa se sentir à vontade. E falar assim, essa pessoa aqui não está querendo só me vender, ela está querendo resolver a minha situação. E isso eu acho que é fundamental, eu tento passar muito para os vendedores, que eles tenham calma na hora da venda, onde eles deixa o cidadão falar. O vendedor ele tem que ter um lado psicológico, né, muito desenvolvido, para ele não mostrar a ansiedade dele. E aí, como é que faz isso quando o mês está chegando ao fim e o vendedor não bateu a meta? Então é complicado, ele quer o ímpeto da necessidade dele, ele também é ser humano. Então é um equilíbrio aí para o vendedor estar sempre antenado nos sinais que o cliente passa, não somente para vender o carro, lógico, o objetivo é vender, mas entender exatamente o que o cidadão que vem precisa, o que ele está querendo, qual que é a situação que ele está querendo resolver. Sim. Então, eu acho que ele, sendo bem assertivo nesses pontos, ele não vai comprar em outra loja, né? Muitas vezes a gente não tem o produto aqui,
mas ele até espera a gente arrumar o produto. Eu tenho cliente em São Paulo até hoje, que só compram da gente. Luiz, eu preciso de tal carro. Não tem, espera aí que eu vou te arrumar. Às vezes espera mais de um mês até eu achar o carro ideal para ele. Então, eu acho que esse é o ponto. Sim, e também às vezes é importante a gente desapegar, porque mesmo que exista a visita a outro estabelecimento, o efeito comparativo também é importante. Se tu estás fazendo a tua parte, é aquela história, às vezes eu vou na outra loja e eu certifico, não, realmente é lá que eu deveria. Porque às vezes precisa de efeito comparativo. Luiz, vamos falar um pouquinho de liderança e autoconhecimento. Nós temos aí mais alguns minutos de finaleira, passa muito rápido. Liderança e autoconhecimento, tu já comentou, isso já te ajudou, mas ajuda como? Quem não sabe o que é isso e confunde autoconhecimento com autoajuda básica, que é fazer 7 passos todo dia, tua vida vai ser feliz para sempre, tua conta bancária nunca teve tão grande como antes. Tem pessoas que pensam que autoconhecimento seja isso, e tu é uma pessoa que já está nessa jornada de busca, de se conhecer há bastante tempo. Então, meu caro, fala aí um pouquinho para nós. Liderança e autoconhecimento. Então, bom, autoconhecimento chegou na minha vida com inquietudes ali que que eu não percebi exatamente o que era e naturalmente foram acontecendo alguns movimentos, né? E, bom, o autoconhecimento para mim começou com é, um estudo de yoga, dos Vedas, e depois uma coisa simplesmente fantástica que aconteceu na minha vida foi ter entrado para o grupo do Guerreiros do Coração. Foi assim, realmente um divisor de águas. E o autoconhecimento, para mim, eu busco o quê? Né? Uma mente clara. Né? Se você tem uma mente clara, você sabe exatamente o que você quer buscar, aonde você quer chegar. E isso é um trabalho da vida toda, não é um trabalho que acaba, mas trabalhando bastante meditação, eu tenho um hábito que eu considero muito saudável de meditar praticamente Todo todos dia. os dias. Fazer esporte, eu sou apaixonado pelo ciclismo, eu acho que o esporte é uma coisa que ele é uma régua ali que não tem choro nem vela. Ou você treina ou não tem equipamento, não tem nada. Vai sofrer e na hora que você está chorando ali, você tem vários insights. Então, o autoconhecimento, para mim, eu busco estar sempre com a mente mais clara possível para poder saber exatamente o que eu quero, né? E ter um conforto comigo mesmo. A gente tem que, eu me sinto na busca, né, de estar confortável, com uma mente clara, para poder, então, nos relacionamentos, diversos, a gente poder ser assertivo. Claro que estou muito distante de conseguir isso, mas, enfim, busco a cada dia. E estando com a mente clara, realmente, assim, é fundamental. O Guerreiros do Coração, tá aí o Henrique, aí um abração para ele. Sim, Ele e o filho foram os meus primeiros, é, fizeram a primeira aliança do primeiro ciclo, e agora a gente está junto nesse segundo ciclo conturbado, né, Fábio? sim. Mas maravilhoso, assim, recomendo muito, é sempre maravilhoso. E também o liderar, né? O liderar foi fundamental. Eu acho que quem pensa em algum treinamento corporativo, existem dezenas, centenas eu já fiz, inclusive, muitos, né? Mas quando eu entrei no liderar, eu falei, opa, isso aqui é um troço diferente. E realmente, assim, a mexida que dá no pessoal, porque eu acho que não existe o lado pessoal ser separado do empresarial, né? É uma pessoa só que está gerindo esses papéis, né? Então, acredito que assim, o liderar foi outro divisor de águas, assim, que você fazer uma coisa diferente, bem pensada, é animal, assim, realmente eu recomendo muito para todos os empresários a terem essa experiência que você vai ver que o mundo da sua empresa é muito maior do que simplesmente você chegar e trabalhar naquela correria do dia a dia, né? Então, eu acho que
faz muito sentido. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, que foi o que eu te falei agora há pouco de um outro jeito. Mesmo quem tem as suas práticas e está há muito tempo, e eu estou há muito tempo já também meditando e fazendo as minhas práticas, não está fácil para ninguém ultrapassar isso, porque não é para ser fácil, é para ser transformador. A gente é que confunde, acha que é para ser fácil, é para ser feliz. Não é não, é para ser transformador e para ser inteiro. Mas qual o conselho que tu daria? Eu falei nas duas últimas lives de domingo, ontem eu postei um carrossel sobre hábitos, e eu sinto que muita gente coloca um peso que já quer guiar assim, pô, se o Luiz já corre 100 quilômetros de bike, eu tenho que começar no mínimo com 10, 20. Não é assim. Eu queria que tu desse um conselho para quem está começando a empreender, e para quem está precisando dessas práticas, porque eu realmente fico muito preocupado, quem não tem prática nenhuma hoje de centramento, de equilíbrio, deve estar passando um cortado. Então nós temos aí, eu te dou 2 minutos para tu responder isso, porque a finaleira agora corre rápido. O que tu diria para quem precisa começar esse centramento? Ó, o Caio está botando guerreiros aí na área, o Leandro também. Depois passa aqui que eu vou te dar uma máscara de esportista aí que dá para respirar bem. Tá legal. Eu acho o seguinte, as crises, que nem você bem falou, as crises que aparecem, elas estão aí e cada um olha para elas de um jeito, né? Essa mesma crise funciona para o meu sistema, para o meu campo energético de um jeito e para outras pessoas de outro. Para mim, o conselho que eu dou para quem está ou começando, ou porque a gente está sempre começando, né? É cíclico o negócio. Eu estou começando também, a coisa vai girando. O que eu vejo é que as crises elas mostram onde a gente precisa mudar. A gente está sempre percebendo que a gente tem a oportunidade na crise de andar 5 anos em 6 meses. Isso é maravilhoso, a gente tem que agradecer as crises, né? Eu falei da crise de segurança que me trouxe nessa cidade maravilhosa que eu fui acolhido, graças à coragem e a presença de espírito da minha esposa, linda, querida, um beijão para ela. E as crises, naturalmente, elas estão aí para ser olhadas de uma forma acolhida, tem que acolher a crise. Se você nega a crise, então se tem um conselho para quem está começando, ou para quem está no meio, ou para quem está que no fim não existe, porque não está dentro do caixão, né? Sim. Mas quem está na tocada é olhar para a crise de forma acolhedora e não com nenhuma forma de negação, né? Eu aprendi com você que tem 5 fases da negação, né? De olhar para a crise. A primeira é a negação. Quanto menos tempo negar, é melhor. Abraça ela, trata ela com carinho, vê o que ela está querendo te dizer, que você vai realmente... o que vai acontecer é que você vai trilhar 5 anos de evolução em 6 meses, e depois você vai olhar e falar, que bom que aconteceu, né? Sim. Logicamente, essa crise em particular, a gente tem sempre o problema das vidas que estão sendo perdidas, né? Por causa de uma administração, de uma estratégia que está sendo feita, enfim. Mas, em termos de crise econômica, uma força de propulsão magnífica, de renovação, enfim. Eu acho que esse é um bom conselho que eu sinto, que eu dou para mim todo dia, né? Porque eu também me acomodo às vezes, enfim. É isso aí, movimento atrai movimento, sempre, não tem jeito. Luiz, finaleira totalis agora, eu vou deixar tu fazer a tua fala final. Então, Fábio, primeiro agradecer aí você pela guiança de todos os movimentos que eu presenciei com você, assim, parabéns pela guiança responsável e eficaz que você tem, me ajudou muito, um dos fatores que eu tenho, assim, alguma consciência do que está acontecendo e da minha vida profissional, eu agradeço a você. E é isso aí, pessoal, eu acho que no momento, respeitar esse campo que está acontecendo hoje é muito importante, e estamos juntos sempre, é isso aí. Show de bola, meu cara. Eu agradeço de coração aí a tua disponibilidade, o teu compartilhamento de experiência, que não é pequeno, daria para cada tópico desse a gente mergulhar e falar com certeza 1 hora. Daqui a um tempo, não sei quanto, nós vamos estar falando sobre essa pandemia, como se fosse tal Fusca do Itamar. Então é isso, nós estamos construindo o futuro
hoje. E isso é uma bênção, isso é uma dádiva, porque muitos não optarão por fazê-lo, muitos desistirão e muitos não terão oportunidade por uma série de leis que a gente não tem controle nenhum. Pessoas estão deixando esse planeta a cada minuto, a cada segundo. Se nós estamos aqui, a gente pode fazer a diferença. Eu sei que o Luiz compartilha dessa minha visão, por isso que eu estou encerrando essa live com ele. Foi muito bom esse bate-papo, passou muito rápido, 2 minutinhos final. Muito obrigado a todos. Se não for pedir muito, compartilhe essa live, não custa nada. Deixa o seu joinha aí, curte. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos, todos que estiveram aí. Pessoal do Luiz, pessoal que está mais ligado a mim. Sempre junção de tribos é fantástico. Luiz, brigadão, meu cara. Cheio de estrelinha aí, ó. Valeu!